Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai fazer a correção da lista de exercícios sobre regionalização do espaço mundial. Nessa lista, eu coloquei alguns exercícios que não são do Enem, porque o tema da regionalização ele geralmente não cai sozinho no Enem. Ele, na maioria das vezes, vai envolver outros tópicos, como por exemplo globalização. E para focar um pouco mais nesse aspecto da regionalização e das regiões mundiais, eu decidi pegar alguns exercícios que não eram do Enem, mas é muito importante entender esse tema como a base de diversos outros, né? Principalmente quando a gente trata de geopolítica e de geografia econômica. A primeira questão, ela foi do Enem de 2011, eu cometi um erro de digitação aqui. Ela trata sobre a regionalização do mundo após a dissolução da União Soviética. Então vamos primeiro ler a pergunta e depois a gente volta no texto. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo. Isso é uma chave para a resposta da questão. Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro, segundo e terceiro mundo perderam a sua validade explicativa. Por quê? Porque, como a gente lembra, primeiro mundo eram os países capitalistas, o segundo os socialistas e o terceiro mundo eram os países não alinhados. Então, quando acaba a Guerra Fria, esse conceito ele perde a validade, né? Ele não tem mais nenhuma função. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para. Aí, se a gente analisa o mapa, a gente vê que os países mais fortes são aqueles com a economia mais desenvolvida. E se a gente lê o texto, olha só, o espaço mundial sobre nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos. O que isso significa? Espaços que exercem uma dominância e espaços que são dominados, que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo, em parte fluido, como é o espaço mundial contemporâneo? Então a gente percebe que essa regionalização ela gira em torno de países com poder, países que exercem dominância. E esse poder ele vem através, né, do poder econômico. Então, a resposta é a letra C, a influência das grandes potências econômicas, considerando o objetivo interpretativo. Tal distribuição espacial aponta para a influência das grandes potências econômicas. A segunda questão caiu no vestibular da Fundação Getúlio Vargas, de 2014, e esse vestibular ele é muito bom, porque ele aborda as questões de uma forma bastante interessante e muitas vezes similar à abordagem do Enem, então por isso que eu coloquei essa questão aqui. A regionalização do espaço mundial, ao agrupar os países, possibilita comparar a diferença e as semelhanças entre eles, além de aspectos gerais e particulares, permitindo obter uma análise mais ampla do espaço mundial. Aí eles colocam um mapa que mostra a regionalização norte-sul, que nem a gente viu na nossa aula. Ela é uma regionalização baseada em conceito socioeconômico. A regionalização proposta no mapa divide o mundo em duas regiões, utilizando como critério, aí a gente tem como resposta a letra D, o desenvolvimento socioeconômico, o nível de desenvolvimento socioeconômico. A terceira questão, ela é da Unital, que é a Universidade de Taubaté, e ela caiu no vestibular de 2017. Ela trata sobre a regionalização do continente africano, e é por isso que eu acho importante ler o material que eu postei, porque apesar de eu ter contemplado o continente africano no vídeo, a partir do material você tem muito mais informação muito mais detalhada sobre a regionalização africana, né? Em relação ao continente africano, é correto afirmar, resposta à letra D, o norte da África, ou África setentrional, é caracterizado pela presença da religião islâmica e pelo predomínio da população árabe, como a gente viu na aula. A população árabe é tão presente que essa é conhecida como a África Islâmica, e esses países são muito próximos por causa dessa religião em comum, né? Da população deles ter essa proximidade tradicional da religião.
A quarta questão, ela é da Universidade Estadual do Amazonas e ela caiu no ano passado. E agora que eu percebi que, na verdade, eu não falei sobre ela exatamente na nossa aula, né? Mas ela é uma questão de globalização e eu queria mostrar um pouquinho da aplicabilidade da, da regionalização quando se trata de globalização. A ocupação militar dos Estados Unidos no Afeganistão, atualmente reavaliada pelo governo estadunidense, remete a. Aí a gente tem aqui como resposta a letra A: guerra ao terror em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. É importante lembrar que a guerra ao terror ela foi ampliada, apesar da. Os Estados Unidos ele meio que culpou, né, o país Afeganistão por causa de um incidente ocorrido por um grupo terrorista, né? Então, a guerra ao terror hoje em dia ela é usada como um instrumento não só no Afeganistão, mas também no Oriente Médio. O Afeganistão ele é considerado parte da Ásia Central, mas ele também é usado no Oriente Médio para fins de invadir esses países e conseguir espaço ali dentro. Então, é como eu falei na nossa aula sobre, por exemplo, financiar rebeldes na Síria. Os Estados Unidos não fazem isso por ser um país gentil. Eles fazem isso para conseguir um determinado apoio, para conseguir hegemonia também nesses territórios. Então, eu acho importante a gente entender a importância da regionalização e das influências regionais quando a gente está tratando de globalização. Como eu já citei, é bastante difícil de conseguir questões puramente sobre regionalização mundial. Então, essa questão aqui ela não é de vestibular, ela é uma questão do mundo da educação, mas que eu achei que complementa a nossa aula. Não é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, mas sim a incompletude deste. Lembrando também que este subdesenvolvimento geralmente ele decorre de fatores históricos, como por exemplo países colonizados, tipo a América Latina, a África, a Ásia. São países que vão ter um desenvolvimento mais tardio e mais incompleto do que, por exemplo, os países da Europa, porque esses países começaram o seu desenvolvimento muito antes e não tiveram o seu desenvolvimento cortado na metade, né? Por exemplo, aqui na América Latina, existiam povos que já estavam próximos a chegar na idade do metal, quando na verdade eles foram dizimados, né, pelas populações ibéricas que chegaram aqui. Então é importante que a gente entenda o subdesenvolvimento como uma consequência e não como uma causa de problemas. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um país é ou não é subdesenvolvido. As afirmativas abaixo correspondem a esse critério, exceto a resposta é expectativa de vida elevada, letra B. A expectativa de vida elevada geralmente é observada em países já mais desenvolvidos e a gente pode ver aqui problemas sociais são comuns, né, nos países subdesenvolvidos, baixos índices de industrialização, dependência econômica e tecnológica, isso tem a ver com a distribuição internacional do trabalho, que foi abordada, se eu não me engano, na nossa aula sobre desenvolvimento industrial, e problemas com a infraestrutura, que foi abordado também nessa aula. A sexta questão é do vestibular da UniOeste de 2017 e ela pede para a gente colocar verdadeiro ou falso nas alternativas sobre a regionalização. Apesar desse formato de questão não cair no Enem com tanta frequência, né? Geralmente você coloca verdadeiro ou falso e depois assinala a questão que tem tudo certo, tipo V, V, F, F. Eu acho importante que a gente faça esse tipo de questão, porque aqui a gente tem várias afirmações para rever, né, os conceitos que a gente viu na aula. Então, vamos lá. A primeira é: com o auge da globalização, qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea. Só aí a gente já pode parar. Não existe homogeneidade em nenhum tipo de regionalização. Cada país, cada estado
dentro desses países, as províncias, etc., vão ter especificidades, então é importante que a gente entenda que cada regionalização vai ter algum tipo de defeito. Os países que estão dentro dessa regionalização nunca vão ser iguais. Então, essa primeira é falsa. A segunda é: o continente americano, do ponto de vista socioeconômico, divide-se em a América anglo-saxônica, que reúne os dois únicos países desenvolvidos do continente, e a América Latina, detentora de um grande número de países marcados pela homogeneidade no que diz respeito à sua inserção econômica no mundo. Incorreto, a América Latina existe uma na América Latina existe uma diferenciação muito grande entre os países. A gente tem, por exemplo, México e Brasil, que são considerados países emergentes, enquanto a gente tem países ainda dentro da miséria. A gente pode observar o Haiti, é um país extremamente endividado, com o desenvolvimento que foi partido, né? Eles não conseguiram se desenvolver durante muito tempo por causa da sua dívida de independência com a França, né? Então existe ainda uma diferença muito grande da inserção econômica dos países latino-americanos dentro da economia mundial. Então essa também é falsa. A terceira é: o espaço geográfico mundial no período da Guerra Fria estava regionalizado em blocos de acordo com as condições socioeconômicas dos países integrantes e o sistema adotado por influência das superpotências. Desse modo, o mundo estava regionalizado em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Correto, a gente viu isso na nossa aula. A quarta é: no período atual, uma das maneiras de se regionalizar o planeta é em norte, desenvolvido, e sul, subdesenvolvido, e também em blocos econômicos regionais. Verdadeiro. Os blocos econômicos estavam especificados no material que eu postei. Então, se você não viu o material, por favor, veja, porque isso é importante. E a quinta é: durante o imperialismo, a regionalização do espaço mundial agrupava países de acordo com a sua capacidade econômica e a influência política e militar que exerciam no cenário mundial. Assim, o mundo estava regionalizado em países centrais e periféricos. Verdadeiro. A regionalização em países centrais e periféricos ela aconteceu durante dois momentos da história, no imperialismo e atualmente. O que torna um país central ou periférico, esse critério mudou um pouco, mas essa afirmativa é verdadeira, porque realmente na época do imperialismo a gente dividia o mundo assim. Então, no final ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A sétima questão é da UERJ, caiu no vestibular de 2010, e ela trata de novo sobre o conceito de primeiro, segundo e terceiro mundo, ali no contexto da Guerra Fria. Ela tem um pequeno texto falando sobre, criticando, né, a ideia de bipolaridade na Guerra Fria, porque na verdade não existiam só dois mundos, existia também o terceiro mundo, que trazia consigo o movimento não alinhado, né? Então, a gente tem aqui: com essas palavras, o demógrafo e economista francês Alfred Sauvy caracterizou, na década de 1950, a expressão terceiro mundo. No contexto das relações internacionais a que se refere o texto, este conceito foi utilizado para a crítica da, exatamente, bipolaridade da Guerra Fria, letra C. Próxima questão é do Enem de 2009. E ela pergunta: relacionando as informações ao contexto histórico-geográfico por elas evocado, assinale a opção correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. Tem um texto, esse texto não é fundamental para você entender a questão, então eu vou passar direto para as alternativas. A resposta é a letra B. A maior distinção entre processos históricos formativos dos continentes citados é a que se estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. A gente sabe que essa é a resposta certa porque é exatamente aquilo que eu falei sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento ele se dá por consequência de um processo histórico-geográfico. Então, a principal relação que vai definir esse nível de desenvolvimento e definir a posição que esses países atualmente ocupam no mundo é a relação entre colonizador e colonizado. Obviamente, existem algumas exceções, como, por exemplo, os Estados Unidos, que foram um país colonizado, mas
cuja colonização se deu de uma forma completamente diferente da grande maioria dos países da América, da África e da Ásia. Então, essa é a principal relação que a gente tem que observar. A nona questão eu adaptei do vestibular de 2013 do CCERJ, que é o Centro de Educação Superior e Ciências do Rio de Janeiro. E ela fala sobre algum país que a gente tem que entender qual que é, para depois responder em qual região asiática que esse país se localiza. Então vamos lá. Segunda maior economia do mundo, este também é um dos maiores países do planeta. Só aí a gente já mata que a resposta é China. E ela se localiza no Extremo Oriente. Resposta letra A. Vamos terminar de ler o texto. Em todos os lugares há de se encontrar uma mercadoria produzida lá. O número incomensurável de trabalhadores, ou seja, imensurável, impulsiona ainda mais a economia desse país asiático. Lá habita cerca de 18% da população mundial, ou seja, quase um quinto da população mundial está na China. Sua história não é menos impactante, o que desperta a atenção de muitos historiadores europeus. A história da China, a China é muito antiga, e ela teve diversas dinastias, e a história dela é muito complexa, além de ter participado de diversas guerras e das guerras mundiais de uma forma muito da Segunda Guerra Mundial, né? Que a primeira foi mais concentrada na Europa. Mas de uma forma muito proeminente, né? Então, isso realmente atrai a atenção de diversos historiadores. Este país se localiza em qual região asiática? Extremo Oriente, a gente já sabe. A última questão eu adaptei do Enem de 2009 e ela trata sobre a divisão da Europa na época da Guerra Fria. Então vamos lá. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar com a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aglutinava os países do bloco ocidental, ou seja, capitalista, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os países do bloco oriental, ou seja, socialista. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre modelos capitalista e socialista. Do ponto de vista socioeconômico, a Europa da época podia ser dividida em, resposta letra E, primeiro e segundo mundo, pois metade da Europa, a parte oeste, era capitalista e a parte leste era socialista, aliada à União Soviética. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Caso ainda haja alguma pergunta, vocês podem me perguntar pelo Google Classroom que eu respondo. Obrigada.